Meus ilustres, nesse segundo módulo eu vou falar sobre a abertura de uma interação comercial. E por que ele é tão importante? Durante toda a minha vida de interações com clientes, eu vi várias interações comerciais começarem bem e, ao longo de sua condução, não terminarem tão bem, terminarem mal em alguns casos. Mas foram raras as situações em que uma interação comercial começou mal e conseguiu terminar bem. Portanto, a abertura é fundamental nesse primeiro instante. Vamos falar sobre isso agora. Aproveitem a vinheta e se inscrevam no canal. Como eu falei para vocês, a abertura é fundamental, é logo a primeira interação que se faz com o cliente, o primeiro contato com o cliente. Portanto, é muito importante que a gente dedique um tempo para que isso seja bem conduzido. O que pode contribuir para uma boa primeira impressão? Dê uma pausa no vídeo e tente refletir um pouco quais são os itens que, na sua opinião, podem causar uma boa primeira impressão. Vamos lá, vamos ver se coincidem com os meus. O primeiro item é a aparência. A aparência é fundamental. Uma pessoa bem cuidada, uma pessoa bem tratada, passa uma imagem positiva para o seu cliente. A postura é muito importante. A forma como você se apresenta, a forma como você demonstra interesse pelo cliente é muito importante. O nível de energia é fundamental. Mostra engajamento, mostra interesse no que está acontecendo, mostra motivação e aí passa toda uma mensagem contextual para o cliente. O contato visual é extremamente crítico. Mesmo nas interações virtuais, é importante que você esteja olhando para a câmera para que você faça o contato visual e transmita uma boa mensagem para o cliente. O tom de voz, isso é crítico demais. Muitas vezes temos interações com pessoas com a voz monotônica, que não troca, que não mostra nenhum engajamento, nenhuma motivação. Isso traz desinteresse, isso gera um desgaste, um cansaço, uma fadiga. Então, o tom de voz é muito importante. O aperto de mão, o aperto de mão se tornou uma característica muito interessante depois da pandemia. Muitas vezes você vai para um cliente para apertar a mão e o cliente quer apenas o contato, ou você vai para o contato, o cliente quer apertar a mão e gera sempre um desconforto inicial. Mas é muito importante esse contato, essa primeira interação, principalmente para nós latinos, esse contato pessoal, esse contato corporal faz muita diferença. A evidência de preparação também é extremamente crítica. Quando você se prepara para uma interação comercial, você mostra para o seu interlocutor que ele é importante, que você dedicou o seu tempo para se preparar para essa interação, porque ele é importante para você. E por último, a introdução de valor. É quando você se apresenta, você fala sobre quem você é e mostra realmente o seu valor para o cliente. E nós vamos dedicar um pouquinho de tempo nisso daí. Uma interação de valor que é um pouquinho diferente, vamos dizer, é uma expansão de um elevator pitch. Uma introdução de valor é quando você fala para o seu interlocutor quem você é, o que você faz, por que que você está ali, e principalmente, por que que ele deveria dedicar o tempo dele, que é tão valioso, a você. Nesse momento, é muito importante que você seja factual, que você se atenha a fatos, dizendo seu histórico, dizendo de onde você veio, por que que você faz, para onde você vai. Não se atenha a aspectos subjetivos, aspectos emocionais. Seja bem factual, dizendo por que que a sua experiência, por que que a sua história agrega valor para ele. Use referências, se for o caso, isso ajuda bastante. Mas o principal é ajuste a sua mensagem ao seu interlocutor e ao tema. Repare que o nome desse tópico é Introdução de Valor e precisa ser valor para o seu interlocutor e não para você. Nós estamos falando aqui sobre vendas, eu poderia muito bem fazer uma introdução de valor muito rica, falando sobre toda a minha experiência em liderança. Que diferença isso faz para vocês? Na hora de vender o meu valor, na hora de fazer a minha introdução, é bom que eu conte o meu histórico sobre interação de valor, o meu histórico sobre vendas, sobre negociação, sobre interação comercial. Isso faz a diferença. Isso é uma introdução de valor. E, além disso, o primeiro assunto, aquele quebra-gelo, ele precisa estar ensaiado, livre para gerar um clima adequado, ser sincero,
trazer mensagens verdadeiras, porque isso ajuda muito a baixar a adrenalina, a tensão inicial da interação. E, principalmente, que está por último, mas é o fundamental, demonstre interesse no seu cliente. Demonstre que ele é importante para você e você não é o centro da interação. O centro da interação é ele. Em resumo, pessoal, durante uma interação comercial, os 4 primeiros minutos são o quebra-gelo que você faz quando está começando a interação, em que você fala sobre o tempo, fala sobre o trânsito, fala sobre coisas que não agreguem nada, mas simplesmente abaixe um pouco a tensão inicial. Você fala sobre o objetivo de você estar ali, por que que vocês estão conversando. Isso é muito importante para que se faça um alinhamento inicial sobre a interação, se faça um alinhamento sobre expectativas. Faça a sua introdução de valor e demonstra interesse no cliente, em que você faz a pergunta: quais são os seus principais desafios, o que que você está procurando, o que que você precisa, qual é a sua meta principal. Reparem que no início da interação comercial, na abertura, os 4 principais tópicos, que são o quebra-gelo, o objetivo da reunião, introdução de valor e interesse pelo cliente, podem muito bem vir ensaiados. São 4 minutos iniciais em que existe uma tensão, principalmente quando você está se apresentando, que você pode ensaiar e não precisa botar em risco a abertura de uma interação. Então, pense nisso. Como a gente falou no primeiro módulo, a preparação é fundamental. A preparação é extremamente crítica para uma boa interação comercial. E a preparação vai te permitir fazer uma abertura fantástica. Para encerrar, uma segunda reunião em que você vai dar continuidade a uma interação que já aconteceu, não há necessidade de fazer a introdução de valor, vocês já se conhecem, mas ajudaria muito manter o quebra-gelo, porque você testa o mood, você testa como está o seu interlocutor com uma pergunta bem simples. Comentar como terminou a última reunião é fundamental, porque você pode ter terminado a reunião em que ele pediu para verificar um planejamento, verificar um cronograma, verificar um preço, verificar alguma coisa, e quando você volta, a vida dele não ficou parada esse tempo todo. Muita coisa aconteceu e ele pode não lembrar como terminou a última reunião. Então, é muito importante que você diga para ele: na nossa última interação, por exemplo, o senhor pediu para que eu mudasse o nosso cronograma de 6 meses para 4 meses. Nós já refizemos todo o cronograma e estamos aqui para eu lhe apresentar. Mas antes eu gostaria de saber o seguinte: alguma coisa mudou? Permanece essa demanda para 4 meses? Podemos seguir? Quer fazer alguma interação? Quando você faz esse alinhamento inicial numa segunda reunião, você evita uma perda de tempo. Muitas vezes, quando você começa uma segunda reunião sem esse alinhamento, enquanto você começa a falar, o cliente está querendo lembrar o que aconteceu. E, às vezes, ele não presta atenção em aspectos fundamentais do início da sua interação, e, mais do que isso, pode chegar um tempo e ele falar: não, para, porque tudo isso já mudou. Então, pensem nisso, pessoal. A abertura é fundamental, é simples. Se você fizer uma boa preparação, você consegue iniciar muito bem e passar para a fase seguinte, que é a fase de exploração e explanação, em que você começa efetivamente a trocar informações com o seu interlocutor. Tá ok? Obrigado. Não se esqueça de inscrever no canal para receber os próximos vídeos quando forem lançados. Obrigado.